Olá, corretor. Hoje nós estamos aqui na Porto Bank e vamos falar sobre previdência privada junto com o Rodolfo, que é o head da carteira de previdência. Fique atento, vamos acompanhar tudo que tem por aí. Bem-vinda ao Porto Bank! Obrigada! Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Muito prazer em ter aqui, ó. Seja bem-vindo. Obrigada. Carla, aqui fica o Porto Bank, toda a área comercial, tanto consórcio como previdência, empréstimo e financiamento, cartões. Então a gente tem uma equipe aqui toda pronta para atender vocês. Então vamos aqui, vamos entrar. Fiquem à vontade, sejam bem-vindas ao Porto Bank. Vamos lá. Então aqui tem muita gente já almoçando, né? Aqui tem um estúdio específico para vocês, onde vocês vão gravar. Esse é o nosso objetivo, atender e acolher o corretor aqui sempre. Vamos lá para o estúdio já de uma vez? Então aqui fica a equipe comercial, a gente tem equipe que atende corretores, equipe que atende clientes. Então o nosso carro forte, inclusive, logo a gente entra, acelera. Legal, aqui é a central de atendimento do corretor, então, né, Márcia? Aqui Se precisar também, ele liga aqui e ele tem atendimento dele. Para corretor, exatamente. Legal. Aqui a gente tem uma equipe que atende direto, são leads, na verdade, que a gente capta, eles falam direto com o cliente final. Que legal. Exatamente. É onde o Álvaro entra no acelera logo, não é isso? Do consórcio? A estrutura do SVD é uma estrutura para captar todos os clientes que são gerados, que tem vínculo com o corretor e eles atendem para o corretor. Que legal, legal. Vamos lá para o estúdio? Vamos. Bom, estamos aqui direto dos estúdios Porto Bank, no centro de São Paulo, recebendo uma parceirona de negócios aqui do Porto Bank, também da sucursal SP Norte. É um grande prazer, Carla, te receber aqui. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Até agora você foi bem recebida. 100%. Está se sentindo em casa? Sempre. Sempre que eu tive a oportunidade de vir aqui, sempre muito bem recebida. Que bom. Carla, assim, quando eu conheci o trabalho que você faz, né, na Adris, eu conheci pelo meu time de previdência, em especial pela Magda, e ela falou bastante assim, sobre o trabalho que vocês fazem, sobre todo o cuidado que vocês têm. Enfim, eu acho que para quem está acompanhando a gente, né, seria legal contar um pouquinho, assim, primeiro, né? Da onde vem a sua história, como começou, há quanto tempo você trabalha com o mercado financeiro, olhando para a consultoria, para o futuro das pessoas, e como foi essa trajetória até chegar na Adris? E aí depois, se você quiser contar também, aí fica a teu critério, tá? Adris vem da onde? Qual é a inspiração? Mas essa é a terceira. Por favor. Vai lá. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade novamente. A Magda, o Álvaro, a Elisete são pessoas queridas, assim, que deram e dão muita oportunidade junto com a Adris, uma parceria maravilhosa. Minha SUSEP é de 97, então eu comecei em 96 no Banco Bradesco, como corretora. Aí vim nesse trajeto até aqui. E em 2019, nós decidimos abrir a assessoria da Adris. Legal. Então, muito tempo dentro do Bradesco, eu conhecia muitos corretores e aí nós trouxemos uma equipe para trabalhar o mercado, né? Não somente o Bradesco, mas conhecer o mercado. Era um mercado que eu não conhecia, na verdade, eu era bancachute, literalmente banco, só corretor, os produtos do Banco Bradesco. E quando eu tive a oportunidade de ver o mercado, eu maravilhei. Eu achei que era uma coisa surreal. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar mesmo pela Adris, e aí o amor foi cada vez mais contínuo, né, da Adris junto com a Adris, vim trazendo o corretor e mostrando para o corretor que existe um mercado, além de ser um mercado maravilhoso, muito, muito rentável. E assim surgiu a Adris. E o nome? A Adris, na verdade, veio de que antigamente eu falo, né, não teve um processo, é por conta disso. Antigamente, para você tirar uma empresa, demorava-se muito. Era 90, 120 dias para tirar. E como eu falei, eu comecei no Bradesco. E essa empresa já existia. E o corretor que tinha lá, ele não quis, cancelou. Meu. É meu. É o endereço, esse endereço vai ser meu. Né? E foi assim que surgiu o nome Adris. Né? Na verdade, eu entrei como corretora, que eu falo às vezes como um susto. Eu entrei porque minha mãe começou como corretora. Minha mãe foi corretora do Bradesco. E aí eu saí, me casei muito cedo, não consegui emprego naquela época, né? Porque novinha, né? Eu entrei com 21 anos.
Sim. né, novinha e tudo mais. E aí eu entrei como na Previdência, no Bradesco. E assim foi indo até hoje. A gente tá Então aí no com Bradesco você era focada em carteira de previdência. Legal, Exatamente. legal. E aí assim, ó, quando a gente faz esse paralelo, né, do trabalho que você fazia no Bradesco e depois a estrutura que você montou na Adris, quais foram as principais mudanças que aconteceram? Você falou assim, quando eu criar uma empresa, eu vou continuar isso aqui que eu aprendi no banco, né, que era muito bom, mas eu vou fazer isso aqui que vai ser o meu diferencial. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente, assim. Quando eu estava no Bradesco, eu já era líder de equipe, né? Nós tínhamos master, então eu trabalhava, teve época que eu já tive 30 corretores, 25 corretores dentro das agências do Banco Bradesco. Quando eu saí, eu vi o quanto o mercado ele não conhece seguro de vida e previdência. E foi quando eu decidi abrir a Adris e treinar essa galera e mostrar o quanto esse produto é necessário. Além de ser rentável, como eu sempre falo, ele é necessário para a nossa população. Sim. Eu vejo assim, quanto mais pessoas tiverem um seguro de vida, um plano de previdência, o nosso país cresce, evolui. Financeiramente mesmo, eu estou dizendo. Porque não vai ter mais pedinte, porque se um pai deixou a família, ele vai ter um seguro de vida. Se a mãe deixou de trabalhar, ou o pai deixou de trabalhar, ele pode ter uma reserva. Se ficou inválido, ele pode ter uma reserva. E foi aí que surgiu a Adris. Eu falei assim, eu preciso colocar meu conhecimento para fora e trazer para essa galera, todos esses corretores, o que eles estão deixando de vender, de fornecer para os clientes deles, cliente de saúde, cliente de auto, enfim. Literalmente mostrar o quanto é importante o nosso papel de corretor. Legal. Não, e acho que você tocou num ponto bem importante, que é o seguinte, eu estava até vendo uma pesquisa há um tempo atrás, que estava comparando o Brasil com outros países ao redor do mundo na relação de sociedade segurada, né? E claro, né, que o mercado segurador, ou o próprio mercado financeiro no Brasil, ele vem evoluindo muito ao longo dos últimos anos, mas quando a gente compara o Brasil com um país desenvolvido, a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem muita oportunidade. E eu concordo muito com a tua fala, assim, eu acho que o nosso papel nessa sociedade, atuando nesse mercado, é como a gente consegue contribuir para que as famílias, né, tenham um planejamento um pouco mais consistente e que elas consigam passar melhor, acho que tanto por situações difíceis, mas que elas consigam também desfrutar de uma situação boa porque se planejou para aquilo. E aí eu queria fazer um paralelo, porque a falta de conhecimento, Carla, ela pode trazer algumas interpretações. Por exemplo, com o próprio seguro de vida, o próprio previdência, que é muito difícil, que é complicado, eu não sei, mas a economia está meio assim, a taxa Selic está meio assado, será que é um bom momento para fazer? Não. Quais são os paralelos que você faz assim, em relação à sociedade que a gente vive hoje, assim, cenário econômico, e os negócios, previdência, fazer uma consultoria, um planejamento financeiro mais estruturado? O que você entende, assim? Nosso papel no planejamento sucessório do cliente ele é essencial. A Previdência, ela te entrega uma rentabilidade acima, hoje a taxa Selic está em 12%. Sim. Às vezes o cliente ele só quer rentabilidade. Quando você vai falar, ele não entende que pode ter, vamos dar o exemplo do Banco Master. Ele pode ter colocado lá 100% do CDI, que é a taxa, e ter perdido dinheiro. Sim. Ele acaba não entendendo que a carteira de Previdência, além de dar uma rentabilidade às vezes até superior que um CDI, fundos aqui da Porto, a gente está dando 110%, 112%, é o fundo que a gente trabalha, uma carteira rentável, segura, e você já faz o seu planejamento sucessório. E ainda tudo, agora que está entrando imposto de renda, você consegue no PGBL ter a redução fiscal. No seguro de vida, você deixa a sua família amparada. Porque às vezes você pode ter imóveis, você pode ter um filho pequeno, você já deixa essa família estruturada, literalmente, no caso da sua falta. E não só da sua falta, em vida também. Sim. Porque às vezes um plano de previdência você deixou ali por uma estrutura. Eu falo assim, plano de previdência, ele não é uma coisa emergencial. Ele tem que ser uma estrutura mesmo, a longo prazo. Eu vou me aposentar, isso daqui vai manter a minha aposentadoria, é um plano de previdência. O dinheiro que eu quero deixar a médio e longo prazo, se eu precisar, numa reserva, que eu tenha um fundo e tal, a Previdência ela vai me amparar. O seguro de vida é literalmente numa doença, numa saúde. A gente tem, eu estou doente, eu tenho DIH, eu estou inválido, eu tenho invalidez, eu morri, minha família vai ficar amparada, meu filho vai continuar na escola que ele estava.
Então, eu vejo exatamente o nosso papel hoje no mercado que a gente está deixando muito de falar, e às vezes não é só deixando de falar, o cliente ele não entende qual a importância dele ter um plano de previdência e um seguro de vida. Eu sempre uso um ditado assim, o cliente ele sai, né, o brasileiro ele sai de uma loja de carro, uma concessionária, com um carro novo. Primeira coisa que ele vai fazer é cotar o seguro do carro dele. Primeira coisa, ele não tira, ele liga para o corretor dele e fala assim, meu seguro já está válido? Já posso sair com o carro? Perfeito, sai. Ele tem 3, 4 filhos, a mulher está grávida, ele não pensa num plano de seguro de vida. Ele é muito materialista. E nós, né, nossa função de corretor é que tem que fazer isso na cabeça do cliente. Mudar essa perspectiva, mudar esse pensamento. Né? E é isso que a Adris vem fazendo. Colocando na cabeça de um corretor de auto, num corretor de saúde, né, e até mesmo corretor, a importância de mostrar para o cliente dele que ele tem que ter, sim, pequeno que seja, um seguro de vida e um plano de previdência. Essa é a nossa função. Legal. Legal. E assim, eu trabalho já há mais de 15 anos no mercado financeiro. Eu costumo dizer que assim, eu sou um apaixonado pelo mercado financeiro. E eu percebo, Carla, que passa um pouquinho pela análise que você acabou de fazer também, é que a gente tem vou chamar, um problema cultural no Brasil, sim, que é essa cultura de consumo no curto prazo. Então, essa necessidade de ter hoje acaba tirando o cliente dessa visão de planejamento. E aí eu costumo dizer que, às vezes, quem compra mais rápido faz uma compra ruim. E aí, falando até um pouquinho mais, de repente, para parceiros da Adris ou para quem está começando, engatinhando nesse trabalho um pouco mais estruturado de fazer uma venda consultiva, olhando para o futuro, quais são as principais objeções que você enxerga, acho que em especial nesse lugar, assim, para gente que atua na área, eu não tenho dúvida nenhuma do valor desses produtos. Mas para quem não conhece ou para o cliente final, às vezes ele vai olhar para isso e falar assim, será que vale a pena eu pagar isso todo mês? Então, acho que ao longo dos seus 30 anos de carreira, você já precisou quebrar as mesmas objeções várias vezes, né? Sim, Então, se você puder dar algumas dicas, acho que principalmente assim, de quais são as principais objeções e de como quebrar essas principais objeções, acho que seria legal. Uma das objeções que a maioria das pessoas escutam, né, na nossa área é aquele, eu vou deixar para o Ricardão, né? Vou morrer, vou deixar o dinheiro para o Ricardão, né? Tem muito disso, né? Né? E eu sempre falo assim, você tem que mostrar para o teu cliente que o seguro de vida não é para deixar ninguém rico, é para manter a estrutura da família. Sim. Né? A estrutura do filho, a educação do filho, porque não vai superar a perda. Né? A dor da perda nem o seguro supera, nada. É para manter o padrão de vida, né? Para manter o padrão de vida, né? E ao mesmo tempo também, você mostrar para ele que perfeito, você é um autônomo, você é um profissional liberal. E se você ficar inválido, como que você vai se manter? Porque muitos falam assim, se eu morrer, cada um com seus problemas. A gente escuta muito disso. Sim. Né? Tá, ok, perfeito. E se você ficar vivo e você ficar inválido? Quem que vai cuidar? Né? Então, a gente mostrar para os nossos clientes que o seguro de vida não é só para morte, não é para deixar ninguém rico, não é para deixar ninguém com o Ricardão. Né? É exatamente isso, é para mostrar a importância dele ter um planejamento, se caso nesse meio tempo ele tiver uma intercorrência. Sim. Né? Então, é isso que a gente trabalha muito com o nosso corretor. A gente faz muita palestra, a gente tira muita objeção assim. Porque quando você entra na frente do teu cliente e mostra para ele que você está levando um benefício para ele, que se caso acontecer alguma coisa, ele estar amparado, muda totalmente. Eu não vou falar para ele, se você morrer. Não, se acontecer alguma coisa com você, aqui você está amparado. Ele faz o seguro do carro por quê? Porque se ele bater, ele quer o amparo do seguro. E por que não amparar a própria vida? Amparar a família? Né? Então, é essas objeções que a gente tem e a gente tenta mostrar e estamos conseguindo. Eu sempre falo assim, eu acho que todo brasileiro deveria ter pelo menos uma assistência funeral. Que é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer. Né? Eu acho que se cada brasileiro tivesse um planinho de assistência funeral, que você pega aí no ano, tem seguros aí que é R$70 por ano, né? Dependendo da cobertura, é um final McDonald's que a gente está fazendo aí, né? É verdade. O país não estaria desse jeito, não estaria tantas pessoas pedindo. Eu trabalhei, como eu falei, no Bradesco por muito tempo. Quantas vezes a gente não via o pessoal dentro da agência pedindo, meu parente faleceu, a conta está bloqueada, e a gente precisa enterrar, não tem dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha, pedir dinheiro emprestado para poder fazer o digno, né? Que é enterrar um familiar.
Então, se cada brasileiro tivesse pelo menos um seguro funeral, isso ele vai deixando como legado. Porque o filho que viu o pai sendo enterrado por um seguro de vida, ele vai pensar, opa, meu pai fez isso, eu tenho que deixar. Eu acredito que o seguro de vida, o nosso papel é deixar legados para a família. Legal, legal. E tem um outro ponto também, Carla, que eu acho legal explorar contigo, que há um ano, mais ou menos, quando eu assumi o Previdência aqui no Porto Bank, né? Bom, eu tive vários desafios muito legais, assim. E eu acho que o primeiro deles passa por um processo de desmistificar o produto Previdência. Eu costumo dizer que alguns negócios, eles têm o que eu chamo de sopa de letrinhas, e que quando a gente vai pra gente, que é do mercado, né, é super óbvio, é super simples, Sim. mas quando a gente vai levar isso para um cliente final, fala assim, do que ele está falando, né? Na tua visão, assim, primeiro, se você pudesse destacar quais são os principais benefícios de um plano de previdência, e segundo eles, assim, mais no lugar de quem está começando a trabalhar com esse produto, assim, como conseguir estabelecer uma conversa prática com o cliente para não trazer o technicase dentro de uma consultoria que talvez deixe o cliente mais inseguro do que qualquer outra coisa? Primeiro, eu sempre falo da rentabilidade. Tá. A carteira de previdência hoje, ela tem fundos que você consegue colocar com R$1.000, R$100 de contribuição mensal. Indo para uma agência bancária, para um fundo, às vezes o fundo que nós temos, que é praticamente a mesma composição de carteira de um fundo de banco, eu tenho que estar lá 100 mil, 200 mil. E aqui numa carteira de previdência eu consigo colocar com R$1.000. E vou ter a mesma rentabilidade que um banco vai me dar, com R$100 mil. Né? Isso é o princípio, Legal. a rentabilidade. E fora a segurança que comentei lá atrás. Né? Sim. A segurança da carteira de previdência ela é inabalável, eu falo, não existe. Ela é livre de confisco, ela é livre de inventário, você já deixa seus inventários, você já faz seu testamento lá em vida. Né? A tributação dela hoje com a nova reforma está maravilhosa, porque você não precisa escolher se é progressivo ou regressivo. Você pode deixar teu fundo ali, o tempo todo você pode pagar até 10% de imposto de renda. Né? Coisa que nas carteiras você não tem isso. Num fundo de CDB, você tem o vencimento, você paga 15%. E aí você reaplica. Né? É automático reaplicar o dinheiro. Num DI, você começa com come-cotas. Então, na carteira de previdência, além de ter toda a segurança da carteira de previdência, Sim. em termos de médio e longo prazo, a carteira de previdência não tem para ninguém, eu falo. Se você fizer um comparativo entre CDB, fundos e previdência, em 10 anos, a previdência ela te dá de 15% a 20% a mais. Às vezes com uma taxa de CDI até menor. Por quê? Exatamente porque ela não tem come-cotas, ela não tem vencimento. Né? Então, a carteira de previdência ela te dá uma segurança gigantesca, além do planejamento sucessório. No PGBL você usa como incentivo fiscal, né? Que você pode ter até o abatimento lá de 12% da sua renda. Então, é a carteira de... Eu sou fascinada pela previdência, né? Previdência está no sangue. Eu comecei lá na frente com previdência, que eu estava comentando. Às vezes as pessoas nem entendiam. E hoje a gente fala que previdência, ele é um planejamento sucessório financeiro, sim. Sim. É uma forma de você deixar um legado também, além da segurança. E hoje, na carteira de previdência, você consegue fazer vários fundos. Sim. Né? Você tem, eu quero um fundo mais diversificado, eu tenho. Quero um fundo mais estruturado, eu tenho. Né? A Porto está com fundos maravilhosos aqui. Sim. Né? Então, a Porto eu tenho fundo para todo mundo. Eu quero ser agressivo, eu tenho. Eu sou conservador, eu também tenho. Eu quero um mix, eu também tenho. Coisas que no banco, numa área de investimento, você não vai ter. Ou você aplica literalmente naquele papel, né? Ou você não aplica. Aqui não, você tem. Além de tudo, as pessoas que são heads aqui da carteira, né? Às vezes a multimercado, esse papel não está bom, vamos trocar. Já avisa o cotista, né, que é da carteira de previdência, e a tua rentabilidade só tem a fluir. Eu sou fascinada pela previdência. Legal, sensacional. Então, além de planejamento sucessório, incentivo fiscal, eu acho que pela análise que você fez, e eu particularmente concordo muito, acho que para aquele cliente, e o brasileiro de forma geral, assim, claro que o mercado financeiro ele vem evoluindo ao longo dos últimos anos, né? Acho que o brasileiro ele tem demonstrado mais interesse pelo tema. Claro que a gente está longe de ser uma sociedade ainda com nível de consciência financeira elevado, mas existe um trabalho que tem sido feito e o próprio brasileiro tem se interessado mais por isso. Mas acho que a carteira de previdência, o produto previdência, é um investimento seguro. Se a gente colocar em perspectiva, Carla,
que a grande maioria dos brasileiros, eles têm certa aversão a risco, né? Sim. Então, acho que é um excelente negócio, né? Eu falo que é uma poupança programada. Eu gosto da Previdência assim, eu sempre falo para os clientes, você consegue guardar uma reserva? É uma forma de você se programar. Porque não é um saldo que fica disponível ali na sua conta, que no cartãozinho de débito você vai lá e compra a pizza do final de semana, né? Então, assim, é um dinheiro literalmente para você deixar para o teu futuro. Legal. Você já faz para o teu filho, você já programa a poupança para o teu filho. Né? Eu quero que meu filho vá estudar tal lugar. Você já faz a poupança para ele. Hoje você faz previdência para... A criança nasce hoje já com CPF. Sim. Você já faz com 0 anos. Quando teu filho tiver 18 anos, você dá o carro para ele e você nem sentiu. Né? Você já vai fazendo a reserva dele programada. E uma carteira sólida, segura. Né? Então, a previdência é uma forma de você poupar. Eu falo, para as pessoas que não têm um planejamento, né, de estar guardando todo mês, não tem aquela rigorosidade, né, com o dinheiro de guardar, a previdência é maravilhosa. Concordo. A previdência é a melhor forma de você guardar dinheiro. Concordo. Excelente recomendação, hein? Verdade, concordo. E acho que assim, né, ao longo da nossa conversa, a gente falou bastante, acho que principalmente, né, sobre os negócios, né, e sempre fazendo uma conexão sobre a Adris, o trabalho que vocês fazem, que é muito legal. Mas eu fiquei pensando aqui durante a nossa conversa, eu falei assim, durante a sua trajetória, como que foi a chegada da Porto? Como que você conheceu a Porto? Eu acho que qual é a representatividade da Porto, do Porto Bank hoje no portfólio da Adris? E quais são as recomendações assim que você faz da parceria importante que a gente tem, né? Porque eu acho que assim, por trás de uma boa consultoria, precisa ter marcas importantes, sólidas, que oferecem para o cliente final um produto de qualidade, porque senão o teu trabalho acaba sendo jogado fora, você concorda? Então acho que na hora de selecionar assim, quem vai ser o meu parceiro para me dar o portfólio para eu fazer o meu trabalho aqui? Acho que essa é uma decisão importante e eu queria saber. Primeiro, o nome Porto, né? Não tem, é indiscutível o nome Porto Seguro. Né? A parceria faz 2 anos que nós estamos parceiro da Porto. Legal. Né? E o porquê? Primeiro, como eu falei, o nome da Porto. E é uma parceira recente, viu? É, né? É uma parceria recente. Nós estamos a Porto tem 80 anos. É uma parceria recente, com a Adris, né? Com a Adris Assessoria da parceria. E aí nós entramos para falar um pouquinho sobre seguro de vida, previdência, e fomos apaixonados pela previdência, né? A gestão do pessoal que nos atende ali, o Álvaro, a Magda, são pessoas assim queridíssimas que nos faz ainda mais entregar a produção ali para eles, né? Concordo. E os fundos da Porto hoje, o acesso no site, a facilidade do cliente ver o site, o saldo dele, a forma dele verificar a bonificação que ele tem em cartão de crédito. Então assim, junta tudo ali o porquê da nossa parceria com a Porto Seguro. Né? A Porto Seguro ela virou já nosso... Hoje, na Previdência, a Porto, nós estamos com 80% praticamente da nossa produção. Que legal! Na Porto Seguro. Né? Carteiras maravilhosas, a gente consegue fazer transferência de fundos sem problema nenhum. Né? Porque às vezes o cliente hoje está num cenário, amanhã ele quer outro. Né? Então a gente consegue fazer essa portabilidade rápido. O Porto Bank, o canal que vocês têm ali de atendimento ao cliente, às vezes o cliente nem contata a gente, é na hora. O extrato, aí agora eu vou falar como corretora, né? Fácil de digitar uma proposta, fácil de eu verificar o extrato para o cliente, já encaminho. O boleto é muito rápido. Então assim, o sistema da Porto é fantástico para um corretor. Autodidata. Você não precisa muito procurar ali. Já faz tudo e além do cliente, né? Ter a facilidade no app dele ali, ele já consegue ver o saldo dele, ver tudo, então para a gente facilita muito tudo isso. Que bom, cliente. E assim, fico contente porque eu acho que primeiro, né, faz parte da proposta de valor da Porto, né, acho que ter um atendimento humanizado, uma área comercial próxima, né, então você comentou do Álvaro, da Magda, do time da sucursal, do time aqui do banco, eu concordo plenamente, e que bom que você está sendo bem assistida, porque é uma operação que merece todo o nosso cuidado e nossa atenção, mas acho que também a gente tem que conciliar, além de um bom atendimento comercial, né, essa jornada mais simplificada, né, porque no dia a dia, acho que é o que acaba fazendo a diferença para o corretor, né, então, uma proposta fácil, que os campos eles sejam leves, que não seja complexa, que a jornada seja o mais simples possível, que quem está fazendo depois o atendimento para consultar o extrato tenha uma informação simplificada, que consiga produzir uma análise para o cliente a toque de caixa.
Então, acho que isso ajuda bastante no processo, né? Muito. E aqui, a Adris, a Adris tem um atendimento 1000% com a Porto. Sensacional. Né? Atendimento direto mesmo, a gente... É na hora, a Mari também, né, que ajuda a Magda, Sim. o Álvaro, as meninas ali que trabalham com o Álvaro do consórcio, tudo, a gente tem uma atenção ali, eu me sinto assim, às vezes meio mimada pela Porto. Ah, que legal, sensacional. Né? A gente tem sensacional. uma parceria muito legal mesmo com a Porto Seguro. Boa, que legal. É. E ó, a gente falou um pouquinho sobre passado, né? A gente Sim. passou por toda a sua trajetória, pela sua história. A gente falou bastante sobre o negócio agora no presente, mas eu queria conversar com você agora sobre... A gente vai praticar aqui meio que um Chico Xavier. Oh, meu Deus! A gente vai tentar projetar o futuro dos negócios e da Adris. Aí eu posso falar um pouco da Porto também, do que a Porto está pensando para os próximos anos, de estratégia. Conta para mim, Carla, o que você está pensando para a operação, como que você está vendo 2026, o que você imagina ainda de resultados, de oportunidade, onde a gente pode atacar, onde está carente, enfim. A Adris, ela está evoluindo ano a ano. Estou muito feliz com o nosso trabalho, sabe? Os corretores estão vendo a oportunidade que ele tem em estar junto conosco, as vantagens que ele tem. Nós estamos trabalhando muito corretores do saúde, que tem uma carteira imensa para trabalhar o seguro de vida, para trabalhar a previdência. Então, a gente está formando esses corretores, né, para a nossa área de seguro de vida e previdência. A Adris está com crescimento, a gente quer crescer 30% ainda da equipe, eu estou falando mesmo. E quando eu falo 30%, não é só de corretor, é corretor efetivado mesmo, de produção diária, de proposta diária, que seja a propostinha de R$50 de previdência, de R$20 de vida, que dá para você fazer lá no combinho da previdência, né? Então, a gente quer crescer em termos de corretores efetivos, né, com produções, 30%. Bom, hoje nós temos, com a Porto, nós estamos com, acho que com 50 corretores, 50, 60 Legal. corretores, né? Efetivos mesmo, que entrega às vezes uma produçãozinha aqui, outra produçãozinha, mas assim, a gente quer aumentar mais 30% efetivo e automaticamente a gente crescendo esses 30%, a produção cresce. Sim. Né? Fortalece e vem cada vez mais. A gente tem um pé no chão, que eu falo, não adianta eu miro a lua para pegar a estrela, né? Mas ao mesmo tempo é um pé no chão, porque 30 pessoas eu não quero, como eu falei para você, eu não quero 30 corretores, eu quero 30 profissionais. Que a Adris, ela está no mercado para profissionalizar os corretores. Né? Não é uma SUSEP, não é uma ANS, mas assim, profissionalizar que eu digo. Quando ela sentar na frente do cliente, ela não vai falar só de um produto. Ela vai desenhar o planejamento sucessório desse cliente. E o cliente não vai sair mais dela. Eu falo assim, o cliente entra na Adris, ele só vai sair se o corretor não atender ele. Porque aqui a gente vai dar atendimento em tudo. Para o cliente e para o corretor. Sensacional, sensacional. E acho que tem toda uma proposta de valor, assim, de qualidade mesmo, né? De se apropriar do futuro do cliente e conseguir colaborar para que ele tome a melhor decisão, Perfeito. né? E eu acho que quando a gente olha aqui para Porto, para o Porto Bank, o Carla, assim, o que a gente acredita, né? A gente acredita muito e você falou isso durante a nossa conversa, né? Nesse processo de educação financeira, assim, que a educação financeira, ela pode transformar a vida de um cliente. Perfeito. Mas em grande escala, ela pode mudar o Brasil. Então, falando de Porto Bank, assim, e do nosso pensamento estratégico para o futuro, a gente pensa em levar as nossas soluções financeiras, né, muito nesse lugar, assim, ter um portfólio robusto de produtos para que a gente consiga atender o cliente no momento certo, para a necessidade certa, com a solução correta. Então, acho que se a gente tiver uma sociedade que consome de forma mais consciente, com certeza, eu vou copiar uma fala tua, tá? Me desculpa. A gente vai ter uma sociedade melhor e um país melhor. E aí, claro, né? Eu acho que passa bastante também, aqui no nosso caso, por começar a utilizar de todo esse portfólio criado na Vertical. Porque a Vertical Bank, ela também é recente. Sim. Antes, a Porto, ela tinha uma outra estrutura, né? Então, os negócios ficavam juntos, né? Seguros, saúde, serviços e o próprio banco. E a gente verticalizou a empresa em 2024 ou 22. Produção aqui, hein? Em 2022. E aí, agora, a gente pensa muito assim, Carla, como a gente consegue fazer combinação dos negócios
para atender o cliente e o parceiro de uma forma mais assertiva. Porque na medida que a gente é uma vertical financeira, eu tenho mais liberdade para criar. E eu fico muito contente assim, de saber que a gente tem uma parceria sólida, uma parceria, acho que muito talhada em produtividade e qualidade e que dá segurança assim, para o Porto Bank, para a sucursal, para a gente continuar falando de futuro, sempre pensando no melhor para o cliente, no melhor para Porto e no melhor para o parceiro, no melhor para a Adris. Eu falo que a Adris, primeiro ela capacita o corretor para depois escolher o resultado. Isso aí, muito Né? legal. Então, assim, a gente treina bastante o nosso corretor para lá na frente ele ter ciência do que ele está levando para o cliente dele. Perfeito. Né? Porque um cliente bem atendido, ele não vai sair. Né? O cliente ele precisa entender que o corretor ele é um planejador financeiro. Nós somos. Sim. Né? Nós não somos só um corretor de auto, um corretor de saúde. Nós somos um planejador financeiro. Concordo. Porque eu vou fazer o carro dele, olha, esse seguro está bom, vai te cobrir nisso, né? Teu plano de saúde vai atender você nesse hospital. É um planejamento que você está fazendo junto com o seu cliente. Né? E aí vem a previdência, ó, teu planejamento financeiro lá para o teu futuro, para a sua aposentadoria, vamos aplicar tanto por mês, que lá na frente, independente se você vai parar de trabalhar e tudo mais, a tua previdência vai estar ali para te suprir suas necessidades. Ou se você fazer uma viagem, fazer um cruzeiro pelo mundo, né? Você vai ter uma reserva para isso. O seguro de vida vai te dar o quê? Uma segurança se caso te acontecer. Então, nós corretores, é isso que a gente tem que levar. Sensacional. E, ó, acabou de chegar aqui um alerta de chuva forte se espalhando. Mas, meu, você acredita que a gente está há 30 minutos conversando? Uau! Passou rápido, hein? Passa rápido, né? Passou rápido. Muito bom. Foi muito bom. Meu, acho que... O alerta tá... Acho que a gente está caminhando para o final da nossa conversa, Legal. mas Muito acho boa. que foi muito legal, foi Gostei muito também, foi muito rica. bom. É um grande prazer te receber aqui na estrutura da Eu que Porto. agradeço. Queria dar parabéns pelos resultados, por todo o trabalho realizado. E acho que reafirmar a nossa parceria e dizer que você pode contar sim, continuar contando, né? Com o time comercial da sucursal, o time comercial aqui do banco. E a gente está junto aí para transformar esse mercado Obrigada. num lugar melhor para todo mundo. Pode contar com a Adris, que nós vamos sim. Agradecer a parceria, né, de todos aqui, de todos, né, no administrativo, até mesmo de um atendente do call, Sim. né, que atende nós muito bem. Eu falo assim, ó, você está com alguma dúvida? A Dani que nos atende lá na secretária, eu vou pedir no call. Aí rapidinho lá resolve tudo. O atendimento que a Porto dá para o corretor, ele é fantástico, né, fantástico mesmo, desde o call até a área, até a sua área, né? Nós somos muito bem tratados, aqui a gente se sente em casa mesmo. Agradeço mesmo, eu acho que posso falar em nome de quase todos os corretores, né? Não posso falar porque depois você está falando no meu nome, não é, né? Mas assim, da minha área, posso falar que todos os corretores, a Porto tem sim, dentro do coração aí de cada um deles. Ah, que bom. Legal? Pode contar sempre sim com a gente. É isso. E ó, foi um prazer, hein? Igualmente. Deixa eu te cumprimentar aqui. Obrigada, viu? Espero que quem assistir esse vídeo goste da nossa conversa e que vocês aproveitem as oportunidades que existem no mercado financeiro. Com certeza. Obrigada.